Muito bom dia, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 21 de janeiro, a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2, hein? Se na primeira rodada tivemos 15 gols, nesta segunda tivemos 22. E olha que tivemos o primeiro 0-0 da competição. Portuguesa Santista e Taubaté. Trabalhei nesse jogo lá em Santos, 0-0, com várias chances de gols para os dois lados, mas foi o primeiro 0-0 da competição. Mesmo assim, 22 gols, ou seja, você tem oito jogos, né? Aumentou muito, passou de 2 o número de gols por partida e principalmente você vê o equilíbrio da competição, só duas equipes venceram as duas. O São Bento de Sorocaba venceu a segunda, venceu o Primavera com propriedade. O jogo começou no sábado e terminou no domingo. A chuva fez com que os 38 minutos do primeiro tempo o jogo acabasse e aí passou para o domingo. E no domingo, só no segundo tempo, o São Bento fez 3-0. Olha, gente, outro time 100% é o Velo Clube. O Velo Clube do Fael Júnior, o São Bento é do Roberto Fonseca. O Velo Clube é do Fael Júnior. Os dois 100% e estão ali pontuando. O único time que não venceu é o Juventus do meu amigo Jorginho. É, o moleque travesso ainda não fez travessura, perdeu a primeira em casa para o São Bento, perdeu agora para a Ferroviária. Então é o Lanterninha, o único que não somou pontos. Times que ainda não venceram. Taubaté empatou as duas. Noroeste, um ponto. Monte Azul, um ponto. Piracicaba, um ponto. Comercial, um ponto. Oeste, um ponto. E Portuguesa Santista, um ponto. Ou seja, equilíbrio total na Série A2. O famoso G8, lembrando que após 15 rodadas, os 8 primeiros se classificam para a segunda fase e vamos para os mata-matas, primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto e quinto, e os dois últimos serão rebaixados. Na zona do G8, São Bento e Velo com 6, Capivariano, Rio Claro e Ferroviária e São José com 4, Linense e Primavera com 3. Esses são os 8 colocados. Artilheiros, você lembra que na primeira rodada o Patrick Fabiano do Primavera tinha feito 2 gols e era artilheiro sozinho. Agora você tem 2 jogadores com 3 gols. O Carlão do Noroeste, 3 gols. Neto Costa do Capivariano, 3 gols. E aí com 2 você tem o Patrick Fabiano, o Filipinho do Velo, o João Gabriel do São José, o Luan Santos do Linense. Enfim, promete também a briga pela artilharia, e isso é muito legal, né? Bom, vamos falar de tudo isso, vamos falar dos resultados da partida, a maioria dos jogos eu consegui a renda, como foi, enfim, tudo para você. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, hein? Vou gravar o Paulistão ainda, a partir de quarta-feira tem a Série A3, a partir do próximo domingo tem a Série A4, tudo para você ficar bem informado aqui do interiorzão de São Paulo, do futebol caipira, perfeito? Então é isso aí. Vamos começar então com os jogos dos líderes, os dois times que estão 100% de aproveitamento. O São Bento, que pelos critérios de desempate seria o primeiro colocado, porque tem 6 pontos São Bento, 6 pontos o Velo. O São Bento fez 4, não tomou nenhum até agora. O Velo fez 3 e tomou 1. Então o saldo de gols do São Bento é 4, o saldo de gols do Velo é 2. Então hoje o São Bento seria primeiro e o Velo segundo, só para vocês entenderem aí como são os critérios para a gente definir a classificação. Pois bem, o São Bento começou jogando no sábado, um jogo com o Primavera, os dois times tinham vencido na primeira rodada. No primeiro tempo do jogo, até os 38 minutos, quando começou um temporal, acabou a luz, depois alagou o campo e aí o jogo foi interrompido, o Primavera estava dominando. Tinha melhores chances, o São Bento também tal, mas nada assim tão contundente, estava 0-0, 0-0, acabou o jogo. O jogo recomeçou no domingo às 10 horas, primeiro tempo continuou o equilíbrio, no segundo tempo o São Bento do técnico Roberto Fonseca passeou em cima do Primavera do Ricardo Cobalcini e passeou com propriedade. Lucas Batatinha fez um belo gol aos 17 do segundo tempo e aí deu uma desmoronada no Primavera, que não conseguiu poder de reação. Logo depois, aos 28, o Lucas Mendes fez 2-0 e aí um golaço do Ravanelli de fora da área, 3-0, contundente, contundente. São Bento, com esse resultado, 100% de aproveitamento, é o primeiro colocado. E o Primavera ainda está no G8. Ele venceu a primeira, ele tem 3 pontos, hoje ele seria o oitavo colocado. Inclusive, para você ter uma ideia, o primeiro, o São Bento e o Primavera se enfrentariam na próxima fase, claro, claro. O campeonato vai acabar agora, mas só para vocês entenderem, os dois estariam classificados
Primeiro São Bento, oitavo Primavera. O outro time 100% é o Velo Clube do Fael Júnior, hein? Venceu fora de casa o Linense na primeira rodada, foi difícil, foi complicado, foi com um gol aos 41 do segundo tempo, mas o Velo do Fael Júnior ganhou do Monte Azul, o Monte Azul paulista do Bruno Coutinho. Olha, o Filipinho fez o segundo gol, tinha cobrado o pênalti e feito o gol da vitória lá contra o Linense, cobrando o pênalti de novo, tá mostrando que na bola parada eu sou o cara, hein? Aos 46 minutos do primeiro tempo, o Filipinho, num velo, tinha a maior parte do primeiro tempo melhor, depois o Monte Azul equilibrou, mas no finalzinho 1-0. Veio o segundo tempo, com o gol do Vitinho, aos 12 do segundo tempo, o Monte Azul empatou, e aí, apesar do equilíbrio, chances lá e cá, e aí o Velo com apoio da torcida e tal, o Velo só fez o gol da vitória aos 41 do segundo tempo com o Rodrigo Gaia. 2-1, 41. Deixa eu falar o público que eu não falei lá em Sorocaba, porque em Sorocaba eu não consegui. Como o jogo foi no sábado, depois voltou no domingo e tal, não divulgaram a renda. Aqui, na cidade de Rio Claro, 1.847 pagantes. Então, São Bento 6 pontos, Velo 6 pontos, São Bento primeiro, o Velo segundo nos itens que a gente fala aí de eliminação. Então, vamos lá. O Velo segundo e o Monte Azul, que tem 3 pontos, hoje, não, 3 pontos não, ele tem 1, ele empatou a primeira rodada com a Ferroviária. Hoje ele seria o 11º, estaria fora do G8. E o Velo na segunda colocação estaria classificado, certo? Tá ali do 2. Agora vamos falar para os times que têm uma vitória e um empate. Capivariano, Rio Claro, Ferroviária e São José. Pela ordem, o Capivariano tinha vencido com propriedade o Comercial na primeira rodada por 2-0. Foi fazer um jogo difícil contra o Noroeste em Bauru. E olha, tomou o gol de empate no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo. Noroeste com o artilheiro Carlão fez 1-0, né? O artilheiro Carlão. Aí depois o Neto Costa, que já tinha feito cobrando pênalti contra o Comercial, mostrou que na bola parada é bom também. De pênalti fez 1-1, empatou no primeiro tempo. Empatou, né? O Capivariano que nessa semana tinha contratado o lateral direito do Ituano, Madison. Enfim, aí 1-1. Veio o segundo tempo e aí a virada do Capivariano, novamente com o Neto Costa, né? Apanhando um rebote. O Carlos Eduardo chutou, a bola bateu no travessão, no rebote lá o Neto Costa foi e fez terceiro gol, um dos artilheiros do campeonato. Neto Costa com 3 gols, 2-1. E aí o Carlão, o outro artilheiro do campeonato, que também fez seu terceiro gol, acabou de cabeça no escanteio cobrado pelo Pereira, acabou empatando só aos 46 do segundo tempo. Só 896 pessoas lá no Alfredo de Castilho, em Bauru, hein? Nem 1.000 pessoas lá. De qualquer maneira, jogão 2-2, dois times que estão bem ali na tabela, bem assim, né? O Capivariano, com 4 pontos, é o terceiro. Pelos critérios de desempate, é o terceiro. O Noroeste somou seu primeiro pontinho. É um time forte, mas hoje estaria fora do G8. Então o Noroeste não vale não, Ademar, esse negócio de bem. Não tá bem na tabela, não. Perdeu a primeira, empatou a segunda em casa, tá fora do G8. Então, o Capivariano, campeão da Série A3 ano passado, vai bem. O Noroeste, forte Noroeste do Moisés Egert, né? O Hélio Cizenando é o técnico capivariano, Moisés Egert é o técnico do Noroeste. Quem também tem 4 pontos e seria o quarto colocado na tabela de classificação é o Rio Claro, que fez outro jogo de 2-2, interessante, com o Comercial em Ribeirão Preto e sempre saindo em desvantagem. Tomou 1-0, empatou, tomou 2-1, empatou, mas somou um ponto muito bom fora de casa, né? Só 1.257 pagantes no estádio, né, na joia lá do Comercial, né? No Francisco de Palma Travassos. O Comercial, primeiro tempo equilibrado, sem poucas chances de gol. No segundo tempo, o Vitor Alagoano, logo no comecinho, com 2 minutos, faz 1-0 pro Comercial. O Denilson empata aos 25. Aí o Hilário, zagueirão, que faz terceiro zagueiro, que faz volante. O Hilário, segunda temporada dele no Comercial, faz 2-1 aos 33. Mas a torcida nem consegue comemorar, porque aos 35 o Gustavo Sapeca bateu roupa ali, o goleiro do Comercial, só sobrou, o Sapeca fez a sua o seu oportunismo, né? A sua bola na rede e empatou 2-2. Comercial do Luiz Carlos Martins, que acredita que o time vai melhorar, fez seu primeiro ponto. O Rio Claro fez seu quarto. Rio Claro está no G8, claro, quarto colocado, e o Comercial com um pontinho apenas, hoje seria o 13º. Diferença pequena, né, do terceiro
do oitavo pro décimo segundo pro último, enfim. É pequeno, é início de campeonato, mas só para vocês entenderem o sobe e desce da classificação. Quem também tem 4 pontos, mas nos critérios ficaria na quinta colocação, a Ferroviária. Ferroviária que tinha empatado com o Monte Azul na primeira rodada, nessa segunda rodada pegou o Juventus e ganhou por 2-1. A Ferroviária que perdeu, para vocês o noticiário dela nessa semana, na primeira rodada, o meia Fernando Boldrin, ele teve uma fratura, ele vai ter que fazer aí um problema na fíbula, né? Aquela cirurgia está 8 semanas fora, então se voltar, volta lá no final do competição, tá? Tá fora. Também não divulgaram a renda lá na Morada do Sol, né, na Arena da Fonte Luminosa. Batista de cabeça fez 1-0 no primeiro tempo e logo no segundo tempo, cobrando falta, uma linda falta, o Lucas Rodrigues fez 2-0, tá? E olha, Vitor Barreto que cruzou para o Batista fazer 1-0, teve chance. O Batista, depois que estava 1-0, meteu uma bola no travessão. O Luiz Henrique, depois que estava 1-0, meteu uma bola no travessão. Foi um passeio no primeiro tempo da Ferroviária e a Ferroviária continuou dominando. O Juventus foi começar a incomodar quando colocou o Thiago Rubin em campo já no segundo tempo, e o próprio Thiago Rubin acabou de entrar e fez aos 13 do segundo tempo 2-1. A partir do 2-1 o jogo teve um equilíbrio, mas a Ferroviária conseguiu manter os 3 pontos. Preocupante, o Juventus nenhum ponto, o único time que perdeu as duas, né? E a Ferroviária é aquela coisa, tá ali e tem que estar, acabou de cair do Paulistão, time SA, montou bom time, subiu da Série D para a Série C, vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro esse ano. Enfim, a Ferroviária dentro do G8, quinta colocação, e o Juventus 16º, 0 ponto para o Juventus, hein? Preocupante. O São José também com 4 pontos, hoje seria o 6º colocado. Ele tinha vencido de virada o Noroeste em casa na primeira rodada, eu assisti esse jogo na TV Cultura. O São José foi melhor, só 312 pagantes lá na Arena Barueri. Uma pena, né? Uma pena. Bom, o Nicolas teve a oportunidade de fazer 1-0 no primeiro tempo, o João Gabriel também, né? O chute do Daniel Vansan foi a melhor coisa do Oeste no primeiro tempo. E aí o primeiro tempo, apesar do certo domínio do São José, né, acabou 0-0. Veio o segundo tempo e logo no comecinho, uma jogada bonita pelo lado esquerdo, sobrou para o João Gabriel. O João Gabriel fez 1-0 aos 5 do segundo tempo. Segundo gol de João Gabriel na competição. E aí o Oeste começou a mudar o time. O Regis Potiguar, que tinha acabado de entrar, com 22 minutos, empatou o jogo. E a partir do empate do Oeste, o Oeste engoliu o São José. Foi para cima, o São José ficou meio perdido, ficou meio atabalhoado, criou, em que pese, no finalzinho do jogo, o São José perdeu uma chance incrível, e aí, no contra-ataque, o Reifit também perdeu uma chance incrível, as duas equipes. O jogo foi animado depois que o Oeste empatou. Porque a hora que o São José faz 1-0, já tinha jogado melhor o primeiro tempo, parece que o jogo ia ficar sob controle. Com as substituições feitas pelo técnico Lelê, o São José do Ricardo Costa ficou meio assim, e aí fez um belo gol. O Regis Potiguar dando um tapa na bola lindo, sem chance para o Ariel, e a partir daí o Oeste para mim ficou melhor e criou até mais chance de poder virar o jogo. 1-1, o ponto só do Oeste não foi bom, o Oeste hoje é o 14º colocado, só com um pontinho fora do G8, e para o São José, 4 pontos dentro do G8, é o 6º colocado, vai bem, obrigado. Na 7ª colocação, o Linense. O Linense que na primeira rodada tinha perdido em casa, né? Rapaz, não é que ele foi a Piracicaba e de virada ganhou do Forte 15 por 2-1? Isso mesmo, Forte 15, 2.347 pagantes lá em Piracicaba. O Daniel Costa, categoria, jogou na Portuguesa, vocês vão lembrar e tal, muito bom. O cara que já rodou pelo interior, de falta fez 1-0, 41 no primeiro tempo. Um jogo equilibrado, o 15 um pouco melhor. Chegou o segundo tempo, rapaz. Cruzamento do Orlando Júnior e o Luan Santos fez o primeiro do seu gol, dos seus 2 gols. Primeiro, cruzamento do Orlando Júnior, o Luan Santos aos 9. E aí o jogo ficou aquela coisa lá e cá e tal. Gostei da postura do Linense diante de um Forte 15 em Piracicaba, vindo de derrota. O Linense, comandado pelo técnico Alberto Félix, foi para cima do 15 Piracicaba do Paulo Roberto. E olha, gente, não é que o Luan Santos aos 42 faz 2-1, a virada e a primeira vitória do Linense, que tirou o 15 do G8 e ficou no G8. Você vê, a primeira vitória, ele vai na 7ª colocação com 3 pontos. O Primavera, que perdeu do São Bento, tem 3, está em 8º. Os dois estão ali. O 15 só tem um pontinho. E só tem um pontinho, pelos critérios, é o 12º.
Então, o 15 ficou fora. Olha que coisa espetacular, hein, gente? Que coisa espetacular. Esse G8 o bicho vai pegar. Depois ontem de manhã, eu fui fazer o jogo do Taubaté com a Portuguesa Santista lá em Santos, pela VIT TV, no Futebol Paulista, canal do Futebol Paulista, da Federação Paulista, no YouTube. Um jogo que o Taubaté dominou o primeiro tempo, dominou, criou as melhores chances. A Portuguesa não foi bem, em que pese no último minuto de jogo, ela na cobrança de falta meteu uma bola na trave. A Portuguesa Santista teve uma chance no finalzinho, mas quem mandou no jogo foi o Taubaté. Aí veio o segundo tempo, 1.502 pessoas só. A torcida portuguesa sempre vai mais, mas 1.502 não é um público ruim. Não é um público ruim. Começou o segundo tempo, o Vavá, o zagueirão, tomou um cartão amarelo e depois foi expulso. E aí, rapaz, com um a menos, falei, pô, o Taubaté vai vir para cima. Com um a menos, a Portuguesa cresceu e criou as melhores chances em cima do Taubaté com 11. E olha que foi inteligente o Wilson Júnior. Tirou os jogadores que estavam com amarelo, foi mudando. Mas um dos jogadores que entrou para substituir o jogador que estava com amarelo foi o Yamada. Ele entrou e logo no comecinho deu uma pancada, tomou um amarelo. Aí já na reta final ele foi expulso também. Os dois times ficaram com 10. E olha que coisa, que situação, né? A Portuguesa, que no segundo tempo cresceu, a Portuguesa campeã da Copa Paulista, cresceu, criou oportunidades, mas a chance de ouro do segundo tempo foi do Gianotti do Taubaté. 50 minutos, o juiz deu 5. No último minuto, Portuguesa atacando, o Gianotti é lançado dentro do seu campo de defesa. Corre, fica cara a cara com o goleiro Wagner, e o Wagner faz uma defesa fantástica com o braço assim e impediu o gol do Taubaté. 0-0, mas num jogo movimentado, o primeiro 0-0 do campeonato. O Taubaté 2 pontos, tem 2 empates, é o 9º colocado, hoje está fora, né? E a Portuguesa com 1 pontinho, 15º, também está fora. Então, mas são 2 times com muito potencial. Gostei do primeiro tempo do Taubaté, gostei do segundo tempo da Portuguesa. Acredito que esses 2 times crescerão, e crescerão muito, hein? Crescerão muito, pelo menos eu estou entendendo assim. E aí, gente, só para a gente recapitular, Oeste 1, São José 1, São Bento 3, Primavera 0, 15, Piracicaba 1, Linense 2, Velo 2, Monte Azul 1, Portuguesa Santista e Taubaté 0-0, Comercial 2-2 com o Rio Claro, Noroeste 2-2 com o Capivariano e a Ferroviária 2-1. O G8, São Bento 6, Velo 6, Capivariano 4, Rio Claro 4, Ferroviária 4, São José 4. 7º, Linense com 3 e 8º, Primavera com 3. A partir do 9º, Taubaté com 2. Taubaté com 2 é 9º. Aí com 1 ponto veio uma turma. Noroeste, Monte Azul, 15, Comercial, Oeste, Briosa. E só o Juventus sem somar pontos. Essa é a competição, esse é o campeonato. Os artilheiros agora, Carlão do Noroeste e Neto Costa do Capivariano. Os dois têm 3 gols. Certo? E pra gente finalizar, claro, como a gente faz sempre, vamos falar dos jogos. Quarta-feira agora já tem jogo, hein? Quarta-feira é toda a rodada. 15 horas, em Dayatuba, Primavera e São José. 15 horas em Monte Azul Paulista, Monte Azul e Portuguesa Santista. 15 horas em Rio Claro e Noroeste. 15 horas na Javari, Juventus e Velo. 19 horas em Capivari, Capivariano e Taubaté. 19 horas em Araraquara, Ferroviária e São Bento. 19h30 em Lins, Linense e Comercial. E 20 horas encerrando a rodada, 15 de Piracicaba e Oeste. Esta é a próxima rodada e claro, na próxima quinta-feira eu venho detalhando tudo para vocês da terceira rodada. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!